Querido povo de Deus, nós estamos começando mais uma formação. É um tempo assim de formar, mais do que informar, é um tempo de formar. Nós estamos tratando de questões éticas, agora estamos nesse livrinho aqui. Olha aí como é ele, tá? Uma questão ética. Vamos cuidar da 8ª questão ética. E as anteriores são muito fáceis, vocês podem ler, muito fáceis. Nós estamos com esta aqui, a 8ª, porque ela fala da constituição do sujeito. O sujeito como é, o seu limite, o sujeito como é em sua constituição, em suas identificações. Nós sabemos que assim como a graça supõe a natureza, vamos falar um pouco dessa natureza humana. Poderemos depois ter uma formação que trate somente sobre a graça. Falar sobre a graça de Deus. Dizer a vocês que aqui atrás nós temos uma linda escultura. Ela é uma escultura, é um autêntico barroco. Porcelana e prata. Madeira boa também. Vê? Tá? E pronto, estamos assim. Pelo realismo da imagem. Sabe? Pela a expressão de dor, de entrega, de sangue, sofrimento, sabe? Momento em que o Senhor já tinha inclinado o seu espírito. E um dia nós poderemos também ter uma formação que seja, aí seria numa terça-feira, que a gente mostraria essa imagem, falaria sobre o simbólico, a expressão dela. Falaríamos sobre isso e fazendo algumas passagens bíblicas, fazendo citações bíblicas desse mistério da morte e ressurreição de Cristo. O Cristo padeceu por nós, quer dizer, o que significa esse por nós? Em nosso favor ou em nosso lugar? Tá? Aí é uma questão central a ser resolvida. Ele pagou por nossos pecados. Pagou. Ele veio para isso, ele veio para ter morte na terra. Como nós entendemos essa expressão? Mas isso é outro assunto sobre o qual nós falaremos ainda. Hoje nós vamos falar sobre a constituição do sujeito e, por ser um assunto relativo à ética, vamos falar sobre a ética da alteridade. A ética da totalidade é a ética autorreferente. É a pessoa que tem uma ética e quer trazer outros para serem conforme essa sua ética, essa sua maneira, esse seu estilo, esses seus valores. E a ética da alteridade é aquela que ela existe a partir do próximo. Eu existo porque sobre todas as coisas eu preciso amar a Deus. E eu preciso também ter amor ao próximo, assim como eu tenho amor a mim mesmo. Por isso é que nós dizemos que é uma ética da alteridade. Ela leva em conta o outro, alter. Existe, já disse a vocês há um tempo, há alguns anos, existe no latim a palavra alter, e a palavra alius. As duas significam o outro.
A palavra alios significa outro, mas o outro significando é o outro enquanto estranho, enquanto alheio. Algo alheio, algo assim estranho, algo, sabe? É um outro, não é dos nossos, ele não é, sabe, desse nosso conhecimento, ele é estranho, ele é outro, sabe, ele é como um estrangeiro, como, sabe, muito pobre, sabe, há uma maneira assim de tratar e de olhar que não reconhece como o outro enquanto alter. A palavra alteridade vem de alteridade. O contrário da alteridade é o egoísmo. Alteridade, altruísmo, alternar, dá também vez ao outro, alternar. São os significados, a etiologia das palavras em português e como nós poderemos usá-las adequadamente hoje. Eu não vou dizer, esse aqui é o meu alheio, esse aqui é o meu próximo. Não é? Dizer que é alheio é também dizer que é estranho, é outro. Mas também se eu disser que for o próximo, é o próximo, sabe? Sobre o qual falou Martin Buber, Eu e o Outro, no livro dele, Eu e o Outro, Eu e Tu, o livro dele, Eu e Tu, Ani v'ata, em hebraico, Eu e Tu, I and You, em inglês, Je et toi, em francês, tá? Yo et tu, em espanhol, o yo, conforme o país que tem esse sotaque, mas em espanhol da Espanha, yo et tu, tá? E aí, minha gente, a ética da autoridade, já sabem, né? Então diz assim, quero cumprimentar todos vocês, nós acertamos, vocês sabem que nós acertamos que às terças-feiras uma serva faz a formação e para também a comunidade participar desse momento de evangelização e na quarta-feira eu faço o trabalho formativo. Nascido pelo desejo parental, diz o livro, nascido pelo desejo dos pais, e por este desejo marcado, o sujeito é acometido pela falta já em sua matriz. Já em sua matriz. Porque o sujeito, fala aqui do sujeito inconsciente. Esse que antecede ao próprio sujeito físico. A criança, os pais falam sobre a criança, se desejam, se não desejam, vamos ver quando a gente vai se preparar melhor para ter condição de, eu quero dar à criança isso, eu não quero que a criança passe por isso, eu quero, sabe? A criança já é objeto de fala. A criança já existe enquanto desejo parental. Ela já é um projeto, esse projeto. Ou então o pai quer, a mãe não quer, a mãe quer, o pai não quer, sabe? O nascido de um estupro, sabe? Nenhum dos dois queria gerar criança, nasceu por um ato de violência. A mãe pensou em abortar, não pensou em abortar, pensou, não pensou, depois e deixou. Aí, tá, ficou. Uma criança que nasce e tudo tranquilo, tudo normal, a gravidez, o desejo, mas quando a criança nasce, a mãe é acometida de uma depressão pós-parto. Ela não quer nem ver a criança. Ela quer matar a criança até. Ela quer
entregar e nem olhar para a criança. Porque ele está numa situação que não é normal. Ela não é normal, essa situação. Então, isso aí, o desejo parental, a criança vai ter o nome de, vai ter o nome, não vai ter nome de, vai ter nome de, sabe? E quando vão comprar as roupinhas para fazer o enxoval e já ele quer que seja um menino, ela quer que seja uma menina, ou os dois assim resolvem dizer, seja o que vier tá bom, é filho, a gente recebe, mas no ímpio queria que fosse. Sim, essas coisas assim. Isso, um dia a criança, ela vai comprar roupinha, sabe, comprar uma roupinha e já olha a roupa, essa aqui, e já é a cara dele, já é a cara dela. Até há uns anos, quando era menino, as roupas eram azuis. Quando eram meninas, era cor-de-rosa. Agora, com o advento do modernismo, pós-modernismo, novidades, essas coisas, as novidades agora. Então, não se pode escolher, ou é discriminar, se escolher azul, se escolher rosa, discriminar já isso e aquilo, sabe? Estou rindo porque uma mãe disse, não só foi o pai não, foi a mãe que disse, o filho é meu e eu escolho o que eu quiser e não devo satisfação a ninguém. Também isso marca a criança. Isso marca a criança. Sabe? Estou falando desse desejo, que é anterior ao nascimento da própria criança. Não estou falando de pré-existência, assim, não estou falando do desejo psico mesmo, que marca na criança. Quando ela nasce, a mãe olha, o pai olha, diz, olha, tem os olhos do pai, tem a cara da mãe, tem a testa da avó, sabe? Ela vai colocando, vai marcando, ela vai mapeando. E a criancinha tem uma genética, claro, a criança possui uma genética que conta, mas também o desejo sobre ela. Então ela vai ser localizada em tal lugar, nesse conjunto familiar, nessa teia de relações familiares, do tio, da tia, da avó paterna, avó materna, que, sabe, tudo isso, pai, mãe, a infância do pai foi assim, a adolescência da mãe ouvir isso, e o cuidado disso, de prender demais, não prender demais, de soltar, de nem ligar, sabe, nem fazer conta ou fazer conta demais, fazer conta. Certas coisas que não se contam, certas contas que são feitas na ponta do lápis. Tudo isso conta. E às vezes desconta-se também na criança. Desconta-se. Tudo isso marca. Tudo isso vai formando a estrutura familiar. E assim como a criança é tratada como objeto de desejo, já disse a vocês que a palavra objeto tem um sentido pejorativo. Objeto é tudo que se está diante de alguém. O objeto do assunto hoje, o objeto de estudo hoje é esse, não é um objeto, uma coisa, gente, isso é uma visão um pouquinho estreita, viu? Objeto. O objeto da fala é aquilo sobre o qual eu esteja falando. Pode ser uma pessoa, um acontecimento, o que for. Pode ser a natureza. O objeto do meu discurso hoje é a situação tal e tal e tal. Isso é o objeto. Não quer dizer, depende do contexto da palavra. A palavra aqui quer dizer isso. O objeto deseja. Sobre o quê? O desejo paterno, o desejo materno, os dois desejos são aportados na criança. São aportados.
Quando crescer, sabe, vai ser com painho, como crescer vai ser com manhinha. Sabe, é a cara do avô, é a cara do pai. Olhe, é assim, já vai mapeando a criança e localizando. Então, coloca-se o nome de um tio, o nome de um parente, o nome de uma pessoa, o nome de alguém que admire. Isso, sabe, isso vai tudo. Aquilo que um dia esteve fora, em algum momento estará dentro. O Jacques Lacan que disse que o inconsciente existere, para dizer existe mesmo. Existere, ele quis dizer, ex quer dizer fora, e sistere é estar, permanecer, tem lugar fora, existere. Ele também disse que o inconsciente tem uma estruturação de uma linguagem. As coisas são condensadas, deslocadas primeiramente, vários lugares, são condensadas num ponto. Isso vai formando os elementos. Certas ações e reações dos pais em relação à criança. De nunca bater, de bater demais. De também não se importar se a criança dorme, se come, de gostar mais de um irmãozinho do que de outro, sabe? Super proteger um quando tem alguma coisa assim. Super proteger, acha que precisa disso. Já o outro fica assim, mas tudo isso existere. Um dia isso vai ser assumido pela criança. Assumido pela criança. Tá certo? Tem alguma pergunta agora sobre isso? Então, vamos deixar vocês pensando e perguntando alguma coisa e a gente responde, tá? Estamos então retomando as nossas atividades, entendendo essas atividades como o fato de vocês terem pensado, perguntado. Há vários pedidos de orações, E nós responderemos a esses pedidos no final. Ou seja, nós nos uniremos a Deus através de seu Filho Jesus e faremos nossas preces. Suplicaremos aos céus por nós e pelo mundo inteiro. E juntas as nossas preces chegarão a Deus. Juntas nossas preces chegarão a Deus. Faremos isso na parte final. Então, retomando a nossa formação, diz assim: nascido pelo desejo parental dos pais e por este desejo marcado, o sujeito é acometido pela falta já em sua matriz. O que equivale a dizer que o sujeito já nasce barrado. Barrado quer dizer com a falta. Nas relações eu-tu. Essas que pervadem a ética da alteridade. Ou seja, nas relações em que eu me relaciono com alguém reconhecido como semelhante meu, esses elementos estarão presentes. Esses elementos. Quais elementos? Esses elementos que me constituíram. Esses elementos que te constituíram. Esses sobre os quais eu falei há pouco tempo. E esses elementos estarão presentes e balizarão comportamentos, ações, reações em determinados acontecimentos. Todas essas coisas que tu trazes contigo, essa falta presente,
desde o nascimento, até passando pela primeira infância, segunda infância, que é o período de latência, depois pela fase juvenil, adulta, depois senescência, parte da melhor idade também chamada. Todos esses elementos já eram presentes. Por isso é que é importante, quando a gente trata da ética, da questão ética, a gente cuida também dessa parte ligada à estrutura das pessoas. Uma pessoa que tenha se estruturado com uma estrutura de personalidade neurótica, ou psicótica, ou perversa, naturalmente, isso vai ter influência nas relações com os outros. Claro que sim. A depender de tua estrutura, saberás administrar o desejo que em ti é constante. A depender da tua estrutura, saberás administrar em ti o teu desejo que é constante, que é estrutural. Enquanto tu viveres. E aí haverás de desejar, sabendo que enquanto viveres, haverás de desejar. Esse teu desejo, que resulta em demandas, nas quais tu poderás te realizar ou te perder, na vida, com as pessoas na vida, porém. Esse teu referencial constante a uma família estruturada dessa forma ou dessa forma, essa falta que te acompanha de forma estrutural, isso vai influenciar em tuas relações com as pessoas, as relações intersubjetivas. A questão não está em suprir o desejo em sua matriz, mas em saber como administrá-lo. Eu não posso procurar um estado em que eu não deseje, ou que eu fique num estado tal que não haja mais desejo. E quando eu digo desejo, não digo desejo no âmbito assim, sexual, isso faz parte. Mas o próprio fato de desejar viver, desejar criar, desejar correr, desejar ser reconhecido, desejar a si mesmo, de forma narcísica, o que for, minha gente. O que for. O desejo não tem esse significado, essa força somente. O desejo sexual. Não, isso é um dos aspectos do desejo. Um dos. Muitos outros estão presentes. Muitos outros estão lá. Muitos outros fazem parte. Muitos, viu? Muitos. A questão está em como administrá-lo, pois suprir o desejo em sua matriz significa morrer com sua negação. Negá-lo significa o sujeito será vivo enquanto desejante. Já viram pessoas quando elas não desejam mais como elas vivem? Já viram? Não querem nem tomar banho. Não querem nem se levantar. Não querem nem comer. Nem pentear cabelos. Sabe? Supressão do desejo. Supressão da vida. Já viram? Falo disso. Essa coisa mais profunda que há em nós.
suprimir o desejo em suas várias específicas expressões. Isso. É disso que estou falando. Bem claro, né? Enquanto viveres, repito, serás tão desejante quanto desejado. Aliás, há certas pessoas, há certas famílias, certas pessoas na família que se colocam no lugar de desejar pelo outro. Alguém diz: nunca fiz feira, nunca escolhi as minhas roupas, nunca, e uma pessoa adulta dizer isso, nunca paguei conta, nunca fui ao supermercado, nunca, sabe? Havia uma pessoa em minha casa que fazia tudo isso. E agora, como essa pessoa não está, eu vou fazer o quê? Ela fica inapta para fazer, tomar decisões, assumir uma responsabilidade porque não foi apta a isso, não foi capacitado a usar uma expressão mais aproximada. Ela se sente assim. Havia sempre alguém que desejasse por ela, era desejada. E também nas relações, vocês podem ver isso. Você precisa vestir-se assim, você precisa, tanto a minha gente. E não é só machista também, não. Há o outro lado também que sabe que as relações, por vezes, são feitas de competitividade. É o princípio da exclusividade, ao invés do princípio da complementariedade. Sabe, de completarem-se em sua incompletude, em suas incompletudes. Mas há uma certa região no Brasil, bem distante de vocês, onde, sabe, o normal é querer ser médico. Se alguém na família não chegar a ser médico, é por um descuido, é porque não conseguiu mesmo. E isso, sabe, a pessoa traz em si como déficit. É fazer alguma coisa na área de saúde, mas não é a mesma coisa. Pode até fazer engenharia para ser um livro, pelo menos é supostamente equivalente. Mas é um desejo. Um desejo parental que atravessa uma cultura, um conjunto de valores no qual nesse conjunto o sujeito está. Chamamos a isso o grande outro. O grande outro é o conjunto, assim, os valores, o pensamento vigente, a ética vigente, os costumes vigentes, os referenciais vigentes. Isso faz parte do todo ainda. Isso é o outro com grande U, grande O. E nós somos os pelos quais o grande outro atravessa. Nós somos representantes de uma forma de pensar, uma forma de entender, de enxergar, de avaliar. Nós somos assim, né? Nós formamos, nós nos referenciamos ao grande outro. O grande outro pode ser também eleito por alguém, esse grande outro. Alguém torna-se aquele que possui a decisão final, possui etc. E aí são as relações transferenciais que se estabelecem. Percebe o que são questões éticas quando entram nas relações?
um certo local, certa cultura, é normal, que a pessoa possa lamber os dedos após as refeições. E primeiro mundo, viu? Lamber os dedos, pegar um pão, um pedaço de pão e passar no prato assim e comer, normalíssimo. Assoar o nariz na hora da refeição, normalíssimo. Cultura, gente. Normalíssimo perguntar quantos pães você vai comer amanhã. Quantos ovos você vai comer amanhã? E a pessoa, quando chega a casa de outro nessa cultura, precisa dizer à pessoa antes até quando vai ficar. Em passar uns dias, assim, não existe. Não. Precisa dizer. Não existe assim, vim passar uma tarde com você. História. Não existe isso, não. Isso aí é estranho para eles. Isso aí é estranho para eles. É um costume nosso. Mas estranho para nós é alguém estar assoando o nariz na hora da refeição, limpando o prato com um pedaço de pão para comer. Isso é estranho para nós. Isso é o... Sabe? Perguntar à noite o que vai comer amanhã. Isso não é normal para nós. Não é normal para nós. Para eles é normal. Então, percebe como varia? Como varia? Eu disse logo no começo a diferença que existe entre ética e moral. A moral grupal daquele grupo é assim. A nossa moral é assim. Nosso costume é esse. O costume não é outro. Sabe? Cada tribo com seus caciques, com suas danças, com seus mitos, com suas histórias, com seus valores, assim. Assim que funciona. E as aglomerações humanas, os aglomerados humanos, as culturas, são diferentes. E por isso eu queria dizer, há pessoas que se colocam no lugar do grande outro. Há pessoas que não dão espaço para o outro ter, não pensar em algo. É impossível. Assim foi na Idade Média, tem que se casar com. O pai já escolhia quem ia ser militar, quem ia ser padre, quem ia ser... Às vezes, em família, a mãe escolhe quem vai cuidar dela na velhice, não vai se casar para cuidar dela. Sim. Mesmo que não diga, mas os atos mostram o quê? E não pode arrumar alguém porque briga, porque faz questão que adoece até a pessoa terminar. Porque ela fez essa escolha. A pessoa tem lugar para ser desejada e não ser desejante. Por quê? Porque isso vem de uma falta também da pessoa. E a pessoa também aceita esse lugar em razão dessa falta, que se expressa assim. Se expressa, permitindo o quê? Naturalmente há um ganho nisso, né, minha gente? Há um ganho nisso. Enquanto viveres, serás tão desejante quanto desejado. Alguns são mais desejados do que desejantes. E outros são mais desejantes do que desejados também. Desejam mais mostrar que, porque exatamente não se sentem desejados, reconhecidos, não se sentem. Entende? Muito embora em algumas dessas dimensões possa ser interceptado.
alguém possa ser interceptado. Alto lá, seu limite é aqui. Alguém pode dizer. Também do lado de lá para cá, pode-se dizer, alto lá, seu limite é aqui. Existe, minha gente. Não existo aqui para atender essa sua demanda. Precisa. O sim é tão estruturante quanto o não. O desejo por sua própria característica nasce sem reconhecer possibilidades de limites. Não. O desejo não. Ao nascer, ele não reconhece possibilidade de limites. Já viram uma criancinha dizer que quando crescer, ela quer ser um fotógrafo, ela quer ser um vaqueiro, ela quer ser vaqueiro, médico e piloto de avião? Criança diz assim: quando eu crescer eu vou... Duas criancinhas conversando, uma diz: meu pai é um aviador, a outra diz, e meu pai é o construtor do avião. E meu pai é que fez a montanha. E meu pai que... Assim, o pai, sabe, ou a mãe, já nasce assim, sabe? Autorreferente, idealizado. O desejo por sua própria característica nasce sem reconhecer possibilidades de limites, porque surge pelas asas do que contraria o princípio da realidade. O princípio da realidade. Não, sabe, contraria. Não há limites, não há limites. E quando se alimenta esse sem limites, há problemas, viu? Desde criancinha. Quando se alimenta esse sem limites, um problema, viu? Porque o desejo que nasce da falta, esse desejo continuará presente e, portanto, a falta não sendo administrada, as demandas surgirão frequentemente. E não havendo limites, poxa vida, começam com coisas pequenas a serem pagas, depois daqui a pouco não há dívidas a serem sanadas, que a pessoa já adulto, já jovem, já, sabe, não faz limites. O ilimitado do prazer, se efetivado, gera o caos. Se a realização do desejo, que gera prazer, porque há uma tensão ao se desejar, há uma tensão. A realização daquele desejo, daquele foco em que estiver acontecendo naquele momento, gera um alívio tensional. O alívio tensional é o que gera o prazer. Se esse desejo que gera uma tensão e ao conseguir o que se deseja, vamos falar de que se consegue ou não, vamos dizer que consiga, diminui a tensão. Se isso for limitado, o que era alegria, o que era prazer, transformar-se-á em dor. Dor física, dor psíquica, uma dor se instala em alguns níveis, até para os familiares, até para o desconhecimento. O ilimitado do prazer, se efetivado,
gera o caos, pelo ilimitado do prazer. Convívio humano algum, por esse princípio, pode haver. A realização total do princípio do prazer gera o caos. Já pensou? Cada um realizando o que deseja, o que vier na gente. Não seria possível o convívio humano. Não seria possível. A pulsão de morte, alguém desejasse matar. E começasse a matar. Pronto. Matar até querer parar. Só, você sabe? E depois que cessa a vontade voltasse novamente. E o outro que achasse de ficar sentado só comendo. Aí vomita e come, como os romanos faziam. O que resultaria disso? Não haveria nem sociedade, nem cultura. Haveria o caos. Caos total. Um filme chamado A Comilança. As pessoas, até em francês, o original. As pessoas comem até morrer. Comem. E o outro ficava dizendo, comem. Pensa que tu estás em Bobaim, na Índia. Pensa, come. Come mais, só um pouco mais, come. E a pessoa comendo. Só um pouco mais, come. E a pessoa até que o coração não suporta. Pense. Coloque isso em qualquer área da vida. Coloque isso. Seria o colapso. O corpo não aguentaria. Haveria uma quebra ali. E seria doloroso. O desconhecimento da lei de interdição, do limite. O desconhecimento de um pelo outro levaria à insensatez do convívio sem limite, a um mundo louco. Deus do céu, seria o final. Não haveria cultura, haveria o caos. Mas a realidade com limites gera a cultura pela simbolização dos interditos e imuniza as relações humanas mesmo em conflitos. É porque não pode tal coisa, é porque não pode isso, é porque há limites a serem respeitados pelo próprio convívio humano e vivemos em um tempo em que as individualidades são tão assim valorizadas, assim as subjetividades, os pensamentos, os valores precisam ser tão respeitados. Se não houver limites para isto, não haverá condição, possibilidade de convívio. A cultura, a poesia, a música, a arte, nasce exatamente dessa simbolização do impossível a ser alcançado. Como expressar, como transmitir para alguém um sentimento, como provocar em alguém um sentimento. Alguém conseguiu isso pela música.
Vocês observem, por exemplo, que as pessoas escutam uma música em inglês, não sabem nada do que estejam falando e tem um sentimento de, é assim. Outros escutam certo tipo de música que nem quer ouvir. Não é também pela letra, não. É pelo batuque, é pela melodia, é pela voz, é pelo... Não interessa, sabe? Não interessa, sabe? Aquilo provoca uma falta de sincronia. Não há sincronização. Não há. É assim. É assim. Percebes, então, que a cultura nasce do limite. A chamada lei de interdição. Se uma criança, por exemplo, ficasse sempre naquele estágio, naquela fase de colagem imaginária com a mãe, sabe? Ela seria uma criança psicótica, indiferenciada com o objeto. Diferenciada com sabe? A continuidade de uma fase anaclítica sem a clivagem, isso geraria uma impossibilidade de ter a pessoa tem até dificuldade de falar. Por quê? Porque vive certos conflitos. Porque há um interdito que impede de expressar o conteúdo. Então gaguejam, então trocam, então assim. Percebe, minha gente? E isso influencia nas relações. Há quem queira dar nome a isso, há quem queira subjetivar isso, dizendo que, sabe, minha gente, cada coisa é uma coisa. Bem diferente de outra coisa. Cada coisa é uma coisa. É assim. E cada pessoa é uma pessoa. Única, irrepetível. Indiferente a qualquer outra coisa que não seja ela mesma. Dá para entender? Temos tempo ainda? Temos 4 minutos ainda. Querem fazer perguntas? Vamos então continuar ainda. Estamos aqui na página 7, na página 6 ainda, desse livrozinho. Uma questão ética. Estamos falando logo no início, das estruturas, das reações. Depois vamos ver isso, os desdobramentos, isso. Quando 2 seres faltantes se encontram. Pessoas de 2 culturas diferentes. Ou de 2 formações diferentes. Puxa vida. Mesmo amando-se, mesmo, sabe, há uma dificuldade, sabe? Eu conheço pessoas que têm dificuldade elas não conseguem fazer, nem expressar o que o outro apresenta como uma necessidade até, não é nenhuma carência. Eu preciso que a pessoa não tem como atender. Porque ela não tem como atender. Se uma pessoa pedisse a mim que se as luzes da casa, as lâmpadas estivessem a acender, e uma pessoa me procurasse, suplicando para Ayrton, se possível, faça alguma coisa para voltar energia à minha casa, eu lhe digo, minha santa, eu não tenho condição. Mas, padre, é tão simples, o senhor é um homem tão inteligente, sabe como... Eu não sei fazer. Já outras pessoas vão lá e localizam, identificam e fazem. A energia volta. Pega um celular, um computador e, sabe, pronto, deixa. Se me pedir para fazer uma coisa dessa, por quê? Não tenho condição, não tenho. Por quê?
A minha formação não passou por isso. A missa não passou por minha formação. Sabe? Não tive interesse nisso. Isso é coisa moderna para mim. Eu sou de uma geração que, gente, na minha adolescência, eu não conhecia. Na minha geração, a gente conhecia máquina de escrever, chamada dactilografia. É a palavra grega para dizer máquina de escrever. Dáctilo é dedo, do grego. Dáctilo. No latim é dígitos, hoje se chama digitar. Digitar. Na época se chamava dactilografar. Mesma coisa, tanto faz digitar, do verbo dígitos, usar os dígitos, como dactilos. Um é grego, outro é latim. Um é latim, outro é grego. Diferença. Assim. Latim. Dá para entender? Então, na minha formação não houve isso. A minha formação era para, sabe, desenvolver o pensamento, para raciocínio lógico, para empregar bem os tempos dos verbos, era para fazer análise, era para... O pensamento era, sabe? E depois mostrar na prática. Conversa aí, na minha região de onde eu venho, São José do Egito, chamada Terra do Poeta, a gente era acostumado a fazer repentes na rua, assim, em rodas de amigo. A gente fazia uma brincadeira de lá, chamada charada. Charada não é dizer uma coisa assim, uma indireta, não. Charada era a gente substituir uma palavra por outra, dizia até o número de sílabas que a outra teria que ter, e daria uma indicação por uma outra palavra para a pessoa dizer a charada, matar a charada, chamava-se. Por exemplo, a primeira charada. No mar caminhava uma mulher. 1 e 2. Eu devo substituir 2 palavras aí, nessa primeira frase. Uma que tenha uma sílaba, e a outra que tenha 2 sílabas, e vai dar o equivalente a uma mulher. Primeira charada que eu aprendi era assim. A gente tinha que pensar, procurar sinônimo, dividir as palavras, sabe? Juntar, ver se a substituição dava aquela ali. Eu fui estruturado na minha formação de adolescente para isso. Então, matando a charada. No oceano caminhava uma mulher. Era assim, no oceano caminhava uma mulher. Aí eu dizia, 1 e 2. Uma quer dizer, vou substituir a palavra oceano por uma palavra de uma sílaba, mar, caminhava, ia, uma mulher, Maria. Isso é uma charada. Eu fui educado na infância. E todos os meus colegas da minha época, de São José do Egito, a gente foi formado assim. Então, quando eu estou falando ou pregando, sabe, automaticamente vem para substituir de forma a que no final rime. Isso é um estado mais avançado do pensamento. Rime. E sem colocar apenas qualquer palavra. É que dê uma lógica. Terceiro ponto, é que dê uma lógica. Que deixe o outro no estado de expectação, assim. Que prenda a atenção e faça sentido. Fui educado para isso. Eu não fui educado para a escuta também. Eu não fui educado para... Quando entrou no ensino profissionalizante, eu tive de fazer desenho de arquitetura. Eu gostava de construção. Por isso, parte que constrói, eu construo. E aprovo ou desaprovo as coisas assim, sabe? Assim. E não sou engenheiro. Nunca fiz curso de administração. Nunca fiz curso de gerência de pessoas. Fiz psicanálise. Fiz psicologia, teologia. Fiz curso depois da graduação, fiz em Paulo Freire. Por que escolhi Paulo Freire? Paulo Freire porque eu dava aula do Paulo Freire na Rua do Lixo. Alfabetização. Aí despertou e eu fiz. E porque na época era o da época, né? Minha gente,
Com isso eu quero dizer, os fundamentos da estrutura de personalidade. Estou falando disso. Vocês vão entender como se forma e as consequências que tem para as relações. Eu, tu. Esse é o sentido, essa é a síntese da formação de hoje. Agora vamos fazer uma oração aqui, por ti e pelos teus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno, que o Senhor mostre para ti a sua face e te conceda paz. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.